Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um tema polêmico que é comprar um imóvel ou morar de aluguel. Esse é um tema que gera bastante discussão, principalmente na internet, porque você tem pessoas que defendem com unhas e dentes a compra de um imóvel em detrimento de morar de aluguel, e você tem o contrário também, né? Pessoas que defendem com unhas e dentes que alugar é melhor do que comprar um imóvel. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas reflexões importantes, desde aquela pessoa que tem a capacidade de comprar um imóvel à vista até aquela pessoa que quer financiar um imóvel dando uma pequena entrada e parcelando a perder de vista. Eu separei esse conteúdo em três partes. Primeiro, o aspecto psicológico, que muitas das vezes é o principal fator de decisão de compra de um imóvel. Segundo, o aspecto financeiro, onde a gente vai fazer algumas simulações, desde aquela pessoa que pretende comprar um imóvel à vista até aquela pessoa que pretende financiar a compra de um imóvel. E terceiro, a gente vai fazer uma reflexão que eu considero importante, principalmente para a pessoa que pretende financiar um imóvel. Será que de fato essa é a melhor opção? A gente vai ver isso no detalhe. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, pessoal, independente das avaliações que a gente vai fazer aqui, é que comprar ou alugar depende muito do momento de vida de cada pessoa. Às vezes, uma pessoa ela tem como objetivo ter uma flexibilidade geográfica. Nesse caso, é preferível que ela alugue um imóvel. Agora, você pode ter uma pessoa que de repente quer fazer alguma mudança estrutural em um imóvel sem ter que dar satisfação a ninguém. Nesse caso, ele precisa comprar um imóvel. Então, a gente precisa ter isso em mente, entender isso também. E aí, pessoal, quando a gente fala da compra de um imóvel, ela está justificada principalmente pelo aspecto psicológico. E a gente pode olhar aqui uma pirâmide que traz pra gente alguns pontos importantes, né, que são necessidades básicas do ser humano. Quando você compra um imóvel, você consegue suprir as duas principais necessidades da base dessa pirâmide, que é justamente você ter um abrigo e você ter segurança física para você e para sua família. Então a compra de um imóvel está muito mais associada à questão psicológica do que à questão financeira. Então a gente não pode criticar alguém que compra um imóvel, seja ele à vista ou parcelado, porque não necessariamente aquela é a melhor decisão financeira, mas pelo ponto de vista dele é a melhor decisão psicológica. Por outro lado, a gente também precisa entender que às vezes você tem uma pessoa que aluga um imóvel por opção e ela considera que a segurança dela justamente é a possibilidade de sair daquele imóvel no momento em que ela quiser. Agora, quando a gente parte para o aspecto racional, aí as coisas mudam de figura, porque a gente vai precisar avaliar não de uma forma emocional, mas sim de uma forma racional, matematicamente falando. E aí a gente tem duas possibilidades aqui. A primeira, aquela pessoa que vai comprar um imóvel à vista. E a segunda, uma compra parcelada. Quando a gente está comprando algo à vista, a gente precisa entender que existe um custo de oportunidade. Afinal de contas, o dinheiro compete entre si. E aí, quando você compra à vista, você tem a possibilidade de investir esse dinheiro e, de repente, com o rendimento desse dinheiro, alugar esse imóvel ou um imóvel similar. Eu estou pegando aqui um preço de imóvel de R$400 mil. Um imóvel aqui na minha região, normalmente tem um preço de aluguel de 0,55 sobre o valor desse imóvel. Nesse caso, pegando um imóvel de R$400 mil, o aluguel médio vai ser na casa de R$2.200. Imaginando que essa pessoa tem R$400 mil para comprar esse imóvel, se ela investir esse dinheiro hoje, ela vai pegar um retorno de 13,75, que é justamente o que paga a taxa básica de juros, a Selic. E aí a gente vai conseguir observar que essa aplicação é extremamente conservadora e que traz para você a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Então, esse retorno sobre essa aplicação dá uma taxa de 1,08, só que a gente precisa descontar o imposto. Na pior das hipóteses aqui, o imposto é 22,5. Ainda assim, a gente consegue observar que a sua taxa de retorno nesse investimento é superior à taxa que você paga de aluguel, que é 0,55. Nesse caso, seria mais vantajoso nesse momento essa pessoa investir esse dinheiro e pagar o aluguel, porque ele tem um saldo positivo. Investindo o dinheiro, ele ganha 3.346, sobra ali 1.150. Só que tem uma observação importante. Essa taxa não é estática, ela vai se movimentar e aí você fica suscetível a ter um retorno menor do que está sendo praticado hoje. E esse retorno menor pode, em algum momento, trazer para você uma rentabilidade inferior ao que é praticada sobre o valor do imóvel. Por exemplo, a Selic chegou o ano passado a trabalhar a 2%. Nesse caso, seria inviável você investir esse dinheiro para pagar esse aluguel, porque o dinheiro investido daria R$512, enquanto que o aluguel é R$2.200. Então, nessa situação, olhando pelo aspecto financeiro, seria melhor comprar esse imóvel. Já na situação atual, que o juros está alto, é melhor investir e pagar o aluguel. Mas isso é uma escolha muito pessoal,
porque também eu estou desconsiderando o potencial de retorno que esse imóvel possa ter, né? Agora, pessoal, quando a gente fala de parcelamento, aí a gente precisa analisar com mais detalhes ainda. Eu estou aqui no aplicativo do banco e a gente vai simular um financiamento imobiliário. Então vou escolher o tipo de imóvel, residencial. Ele traz para mim a tabela SAC, né, que é o sistema de amortização constante, ou seja, à medida que você vai pagando as parcelas, vai diminuindo o valor dessas parcelas, né? Eu vou colocar aqui um valor de imóvel de R$200 mil. Ele traz para mim a informação de que eu preciso colocar uma entrada de pelo menos 10%, então vamos colocar o valor mínimo de entrada, R$20 mil, e eu clico aqui em continuar. Ele traz uma informação se eu quero acrescentar os custos de cartório e ITBI. Nesse exemplo eu não vou querer acrescentar, eu estou vendo aqui que daria em torno de 5% sobre o valor do imóvel. Não vou acrescentar, vou fazer simplesmente a simulação. Ele pergunta para mim quanto tempo eu gostaria de fazer esse financiamento imobiliário. Vou colocar aqui 30 anos, né? A maior parte das pessoas que costumam comprar imóveis mais acessíveis, elas estendem bastante o prazo, né, para diminuir o valor da parcela. Então, por isso a gente vai fazer essa simulação. Eu vou escolher aqui a seguradora e aqui ele vai trazer para mim a opção que eu tenho de financiamento. Tem duas opções aqui. A primeira eu vou pagar um pouco mais, a segunda eu vou pagar um pouco menos. Talvez essa primeira seja uma taxa variável e aí não faz sentido você comprar um imóvel atrelado a uma taxa variável por 30 anos, porque você vai ficar à mercê da oscilação daquela taxa. Se aquela taxa subir muito, você vai ter uma parcela muito mais alta do que você estava pagando e aí pode ser que fique inviável para você. Então é preferível utilizar uma taxa pré-fixada. Nesse exemplo de taxa pré-fixada, a gente consegue ver que a parcela seria de R$ 2.226,10, a primeira parcela, e a última de R$ 528. Vamos colocar isso na nossa planilha para que a gente possa fazer algumas avaliações. A gente viu que o valor do imóvel é R$200 mil, está aqui. O valor de entrada é 20 mil. A soma das parcelas daria praticamente R$ 475 mil. E eu pagaria no total, no final desse financiamento imobiliário, praticamente R$ 500 mil. A gente viu também que o valor inicial da parcela era de 2.000 e o valor final de 528, o que dá uma média de 1.318,49 por mês, a média das parcelas. O que a gente pode fazer aqui para avaliar se valeria a pena fazer esse financiamento ou investir esse dinheiro? Primeira coisa é que eu vou ter que pagar um aluguel. Se eu levar em consideração um aluguel de R$ 1.100, que representa 0,55 do valor desse imóvel que eu gostaria de financiar, eu pagaria nesse imóvel 1.100 e sobraria para mim uma diferença de 218,40. Vamos pegar esses 218,40, vamos investir, investindo também a entrada, já que eu não precisaria dar uma entrada no imóvel se eu morar de aluguel. Nesse caso, eu vou pegar aqui e vou colocar os 360 meses, que daria 30 anos, a uma taxa de 5,79, que é justamente a taxa que o Tesouro está pagando acima da inflação, né? Então eu estou corrigindo a inflação e tendo um ganho adicional de 5,79. É claro que eu não estou considerando imposto aqui, mas seria basicamente isso que a gente teria hoje na plataforma do Tesouro, uma aplicação conservadora se você levar até o vencimento. A gente vai conseguir observar que, neste caso, eu conseguiria aumentar o meu poder de compra. Significaria dizer que eu poderia comprar um imóvel de 313 mil reais em detrimento de um imóvel de 200 mil reais a preço de hoje, né? Porque se eu levar daqui para 30 anos, obviamente esse imóvel vai estar num valor superior que é 200 mil, porque vai estar corrigido pela inflação. O resumo é que se eu fizer um investimento, eu conseguiria comprar um imóvel melhor na data de vencimento. Ou eu poderia reduzir, né, o prazo de compra desse imóvel de mesmo valor. Por exemplo, se eu colocar aqui 280 meses, eu chegaria aos 200 mil reais, entendendo que isso aqui está corrigido pela inflação, eu conseguiria comprar um imóvel de mesmo valor, né? É claro que assim, o valor vai ser superior a 200 mil reais, mas o poder de compra permaneceria sendo 200 mil. Agora, tem alguns pontos que a gente deve observar e que traz risco nessa operação. Primeiro ponto, eu não consigo garantir que eu vou aplicar o meu dinheiro a essa taxa todos os meses, porque essa taxa vai oscilar, principalmente num prazo longo. Pode ser que em alguns meses eu pegue taxas menores ou maiores. Segundo ponto que eu tenho que observar é o seguinte, o meu custo de aluguel ele não vai permanecer em 1.100, só que eu também entendo que essa pessoa vai ter um reajuste nos seus rendimentos. Então isso compensaria. Outro ponto que eu tenho que observar também é que uma pessoa que financia um imóvel, ela pode amortizar essa dívida. Mas se ela pode amortizar, significa que ela também tem a capacidade de investir um pouco mais.
E um outro ponto que a gente tem que observar é que essa pessoa precisa ter uma disciplina para poder poupar e investir esse dinheiro. Porque se ela não fizer isso, ela vai ficar pagando aluguel a vida inteira, porque ela não vai conseguir acumular um patrimônio que traz a capacidade para ela de comprar um imóvel. Só que aí, isso é uma questão comportamental, não é uma questão financeira. Financeiramente falando, você consegue comprar o seu imóvel mais rapidamente investindo do que financiando. Porque financiando, você vai pagar juros. Quando você investe, você recebe juros. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma reflexão que eu considero fundamental, principalmente para você que quer comprar um imóvel de baixo custo, assumindo uma dívida de longo prazo. Talvez essa não seja a melhor opção, porque você vai ficar cada vez mais distante de melhorar a sua condição de vida a partir do momento que você antecipa algo que você não tem condições ainda de adquirir. Eu entendo que é o sonho do brasileiro ter a casa própria, mas eu compreendo também que melhor do que ter a casa própria é ter uma condição de vida melhor que te proporcione comprar essa casa própria no futuro de forma menos dolorosa. Espero que você possa ter gostado desse vídeo. Se gostou, aproveita a oportunidade e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!